deficiente. O ano é embolismal, isto é um cálculo que faz-se, basta pegar um ano qualquer do calendário judaico, nesse ano eles estão no ano 5782, este ano atingiram por quê? Porque é que é tão diferente do gregoriano? O gregoriano, como eu já disse, é um calendário mais recente. Este calendário, o que eles fizeram foram pegar as genealogias desde Adão e fizeram cálculos para ter um dado aproximado de um valor desde a criação do mundo. Então tentaram, esse calendário basicamente diz-nos que estamos no ano 5782 desde a criação do mundo, mas isto é uma estimativa que fizeram segundo as genealogias, porque uma geração teria no máximo X anos, não é? Vendo os anos de alguns elementos dessas gerações, poderia-se determinar também mais ou menos os anos que levaram as outras gerações que não se definiu os seus anos, porque em Gênesis fala dos anos das gerações, mas depois chega uma parte da Bíblia em outros livros em que não mencionam os anos dessas gerações. Então é aproximadamente, não é um valor certeiro. Então, quando se pega essa data, esse ano desse calendário e divide-se por 19 e dá um resto de 3, ou de 6, ou de 8, ou de 11, ou de 14, ou de 17, ou de 0 que corresponde a 19, ou 19 que corresponde a 0, então quer dizer que esse ano é embolismal. E num ciclo de 19 anos tem tantos anos embolismal. Tem o ano embolismal no ano 3, no terceiro ano do ciclo de 19 anos, no sexto, no oitavo, no 11º, no 14º, no 17º, no ano 19 também. Por que não há o ano 0? Porque não é de 0 a 19, é de 1 a 19. Então o 0 é correspondente com o 19. Quando resta 0 ou resta 19 é a mesma coisa. Então com isso eles conseguem fazer os cálculos e saber, por exemplo, olha, no ano 2005, que ano era? Era embolismal ou não? Era regular? Como é que era? Eles conseguem fazer porque o calendário judaico neste momento é baseado em cálculos. É como é o gregoriano, que é baseado em cálculos. Mas nós não podemos nos basear em cálculos, temos que nos basear naquilo que Deus disse. Para nós mudarmos o mês não é através dos cálculos, é observando a lua. Para nós mudarmos os dias, observando o sol. E infelizmente já não funciona assim tão bem como antigamente. Então o pior nisso tudo é que supostamente o dia 1 do sétimo mês não pode cair numa quarta-feira, nem sexta, nem domingo. Então, para isso, o que é que eles fazem? Eles antecipam um dia. Ou seja, se o dia 1 do sétimo mês ia cair numa quarta-feira, como era a situação deste ano, antes disso acontecer eu não sabia, só alguns dias atrás é que fiquei a saber. O dia 1 ia calhar numa quarta-feira, o que eles fizeram é que puseram numa terça-feira. O que é que aconteceu? Basicamente mudaram o tempo. Basicamente o dia 1 que estávamos a observar como dia 1 não era dia 1. Era um mês anterior. E no dia 2 deste calendário deles, então era dia 1 no calendário de Deus. Foi uma confusão que fizeram. Resultado disto, alguns meses. E resultado disto é que alguns meses começam no dia anterior ao da lua nova. O que é contrário ao que Deus determinou, não é? Nós vimos ali, pelas passagens que nós lemos, que o dia 1 do sétimo mês tem que ser numa lua nova. Ou seja, todos os dias 1 são nas luas novas. Por que este dia vai ter que ser proibido de ser na quarta, sexta, domingo? E proibindo isso, então tem que alterar a data. Por exemplo, se eu for do dia 15, o dia 15 esse ano pode calhar numa quarta, numa segunda, no próximo.
no mês, num dia qualquer da semana, e há um dia em que vai cair numa quarta, numa sexta e num domingo. E se eu não quero que caia nestes dias, o que vai acontecer é que eu vou ter que mudar o tempo. E é o que fizeram. Para além disso, também, no sétimo mês do calendário de Deus, passaram a considerar como o primeiro mês do calendário civil, posso assim dizer. Porque o calendário religioso deles ainda consideram o chamado mês de Nissan, que na verdade é o Aviv. Quando vocês verem Nissan no calendário judaico, quer dizer, é o mesmo que Aviv, só que quando vieram da Babilônia trouxeram este nome de Nissan, que não tem nada a ver com o nome que Deus tinha dado inicialmente ao mês, quando falou com Moisés. O nome que Deus mencionou era Aviv. E por isso nós temos que ter então cuidado, porque o que nos aconteceu é que este calendário, o dia 1, isto é, setembro de 2021, o mês de Tishrei começou no dia 7 de setembro, ou seja, aqui, deixa-me clicar aqui fora, aqui o 7 está a determinar o mês de setembro. Estes números grandes são os dias do calendário gregoriano. É um conversor, só que é um conversor em que a outra unidade está por cima da outra. Então tens aqui o calendário gregoriano e tens aqui o calendário judaico. Então o dia 1 está aqui pequenino. Este dia 1 é que era de fato o dia 1 do calendário judaico, só que para Deus não era o dia 1 no dia 7, mas sim no dia 2. E o que acontece? Quando é dia 1 no dia 7, é dia 1 a partir do pôr do sol, como nós vimos há pouco. Ou seja, os dias do calendário de Deus começam sempre antes do dia do calendário gregoriano começar. Por isso que durante o dia anoitece, ainda é o mesmo dia para o calendário gregoriano, porque só vai mudar o dia à meia-noite, mas para Deus muda o dia com o anoitecer. Uma noite marca um novo dia. E depois vem a tarde, e depois vem a outra, vem o dia, não é? E depois vem a outra noite, que será o outro dia também. De um pôr do sol a outro pôr do sol. Por isso, aqui diz dia 7, mas é observado desde o dia 6, foi observado desde o dia 6, desde o pôr do sol do dia 6 até o pôr do sol do dia 7, que é o ciclo do dia. Isso não mudaram, observam assim. Então, isso não está certo, porque tinha que ter começado no pôr do sol do dia 7 para o pôr do sol do dia 8. Tanto que eles dizem aqui Rosh Hashanah. Ou seja, Rosh Hashanah aqui no dia 7, que é dia 1 de Tishrei, e no dia 8 de setembro, que é dia 2 de Tishrei, também diz Rosh Hashanah. Então, que dia é que é Rosh Hashanah? Ou Rosh Hashanah, pronto, não sei pronunciar bem. Que dia é que é de fato? Mas eu acho que eles estão a reconhecer que existe aí uma mudança, em que esse dia deveria ser sim no dia 8, mas puseram dia 7, como estamos a ver aqui. Mas por consequência, já que tiraram dia 7 da quarta-feira, Wednesday, e o puseram na terça-feira, então baralhou tudo. O Yom Kippur, que é o dia da expiação que tinha que cair na sexta-feira, no dia 17, foi observado na quinta-feira, dia 16. E o Sukkot, que tinha que começar no dia 22, que é dia 15 do sétimo mês, foi observado no dia 21, porque diziam então que o dia 15 era no dia 21 e não no dia, no dia 22. Então baralhou tudo. O que aconteceu é que nós, pelo menos, observamos essas datas todas nos dias errados, porque temos o calendário judaico e nós olhamos e nós só tínhamos noção que a única coisa que tinham alterado era os meses, a ordem dos meses, e nós fazíamos como? Fazíamos, quando não houve um ano embolismal, então fazíamos menos 6. Quando houvesse um ano embolismal e tivesse aí na transação o cálculo, então fazíamos menos 7.
Ou seja, se era o sétimo mês, eu fazia menos. Se para ele já era o primeiro mês, eu fazia então menos 6, que me dava então o sétimo mês, que era de fato para Deus o sétimo mês. Eles sabem que é o sétimo mês. Os religiosos guardam isso como o sétimo mês. Só que oficialmente o calendário civil que o governo de Israel tem ali é algo alterado, em que o primeiro mês começa no sétimo mês do calendário de Deus. Só que a única mudança não era essa, mas também tinham esta mudança aqui, o que cria um ano deficiente. Ou seja, esse ano vai ser embolismal, não ser deficiente ou não, porque depois vi aí um problema também com a lua nova, que eles têm uma regra que todos os meses X têm X dias e os meses X têm X dias também. Este mês tem uma regra que tem 30 dias em todos os anos. Este mês o ciclo lunar em setembro não levou 30, não foi o suficiente para 30 dias. O que colocou então em xeque aqui também a situação daquilo que estava a acontecer. Por quê? Porque quer dizer que anteriormente houve uma coisa, nós tivemos aqui o Elul, o sexto mês do calendário de Deus, que eles chamam Elul. No dia 28 terminou e começou o Tishrei. Então é uma situação aqui muito delicada e por causa disso nós decidimos então criar um calendário que nós vamos fazer aqui um vídeo a apresentar, que é isto aqui. No sétimo mês, o dia 1 calhou no dia 8 e o dia 10 no dia 6 de outubro. Porquê? Porque depois nós abrimos aqui o ciclo lunar e vemos que no dia 7 de setembro houve a lua nova. Mas foi a que horas? Nós vemos aqui e conseguimos ver a que horas é que isto foi. Deixem-me ver aqui. Setembro, dia 7. Isso foi às 2h52 da manhã. Portanto, se às 2h52 da manhã, como podem ver ali, se às 2h52 da manhã bateu o pico da lua nova, a lua nova não era nesse dia. O dia da lua nova tinha que ser na noite a seguir às 2h59. Ou seja, não nessa noite em que aconteceu, mas na noite seguinte que muda o dia, então mudava para o novo mês. O mês não muda quando não muda o dia. Então, também não podiam mudar o dia do mês antes que houvesse, antes de acontecer o pico da lua nova. Tinha que ser depois de acontecer o pico da lua nova. O que dá-nos a entender que tinha que sim ser o dia 8, o dia 1 do sétimo mês. Mas não foi assim. E curiosamente, no dia 6, então, às 13 horas, houve o pico, e ao pôr do sol do dia 6 declarou-se lua nova, e no dia 7 era outro dia, era outro mês, como podemos ver aqui. O dia 7 realmente é outro mês. E curiosamente, eles fizeram isso tão bem que o dia 7 para eles também marca o primeiro mês. Vamos ver aqui. Dia 1. Dia 1 de que? Deixa-me ver aqui. Nós estamos em setembro de 2000 e outubro. Cadê outubro? Esse é dia 1 de outubro. Temos que mudar aqui. Então, o dia 1 de Sheshvan, parece que se diz assim, calhou no dia 7. Portanto, calhou no dia 7 é porque conforme estamos aqui a falar. Bateu a lua nova, vamos voltar aqui, a lua nova foi no dia 6, mas por que veio aqui ser no dia 7? É por causa daquilo que nós estamos a dizer, que embora que bateu a lua nova no dia 6, mas foi a que horas? Foi
às 13 horas. Então só ao pôr do sol do dia 6 é que era o início da lua nova. Mas se começou no dia 6 ao pôr do sol, então no calendário tem que se meter dia 7, que é assim a conversão. Porque todo mundo sabe que quando é dia 7, então começou ao pôr do sol do dia 6. É assim que funciona. Temos que ter então atenção aqui ao seguir o calendário judaico por causa dessas alterações. Se tiver mais alguma alteração que nós encontrarmos, vamos poder então comunicar para os irmãos. E também nós vamos fazer um vídeo agora do lançamento deste calendário que nós vamos passar a desenhar todos os anos para podermos então evitar o que aconteceu conosco este ano, em que nós estivemos a celebrar numa data diferente daquilo que é a realidade. Muito obrigado a todos e que a paz de Yeshua seja com todos vocês, que tudo possa correr bem nas vossas vidas e que Deus possa vos abençoar também.